querida assistindo, muita gente que trabalhou comigo. Isso é bom demais. O objetivo dessa palestra é apresentar para vocês uma demonstração do teorema de Euler para poliedros convexos. Algumas pessoas chamam de relação de Euler. A intenção é apresentar uma demonstração diferente da que normalmente é apresentada no ensino médio, né? Na minha opinião, é bem diferente e na minha opinião, é mais elegante, inclusive. Essa palestra, ela baseou-se no artigo que foi escrito pelo professor Elon Lages Lima. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem. Foi escrito pelo professor Elon na RPM número 5. Aqui está falando um pouquinho de Euler, que é considerado um dos maiores matemáticos da história. Ele e Gauss são considerados os maiores matemáticos da história. E aqui o professor Elon escreveu um artigo na RPM número 5 falando sobre esse teorema de Euler. Eu achei bem interessante, e quando fui convidado pelo professor Fernando para apresentar uma palestra, eu escolhi. Significa Revista do Professor de Matemática. Eu aconselho aos alunos da licenciatura de matemática. Apareceu uma mensagem aqui que minha internet está instável, não sei se vocês estão me ouvindo. Apareceu, está ouvindo, né? A RPM, eu aconselho aos alunos da licenciatura que assinem essa revista, porque ela é muito barata, não chega a R$100 por ano, e o nível dos artigos é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o professor Elon Lages Lima escreveu diversos artigos para a RPM. Tá? E esse artigo do professor Elon foi baseado na demonstração do matemático francês Legendre, que viveu no século XIX, né? Um matemático muito famoso. Então, o professor Elon escreveu o artigo na RPM, baseado no Legendre, e eu vou fazer a palestra baseada no artigo do professor Elon. Tá? Eu quero começar falando um pouquinho de poliedros. Eu vou dar uma definição bem informal, tá? De poliedros e de poliedros convexos. Então, de modo bem informal, poliedro é um sólido formado por polígonos. Cada polígono é chamado de face do poliedro, e cada face e cada lado do polígono é chamado de aresta do poliedro. Os vértices do polígono são chamados de vértices do poliedro. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de poliedros. Coloquei o cubo, que é um hexaedro. Geralmente, o nome dos poliedros tem a ver com o número de faces. Então, o cubo tem 6 faces, ele é também chamado de hexaedro. Então, você está aqui, essa facezinha que é um quadrado, né? Laranja é uma face do poliedro, ele tem 6. 4 aqui do lado, mas um em cima e um embaixo, né, as bases. Por exemplo, esse poliedro aqui, ele tem 8 faces. 4 em cima, 4 embaixo. Ele é chamado, por isso, de octaedro. Tá? Um pouco sobre poliedros convexos. Existe outra definição, mais formal, mas eu acho essa mais simples. Se você tem um poliedro e você pega 2 pontos quaisquer desse poliedro e liga esses 2 pontos com segmentos de reta, peguei aqui, por exemplo, ponto R e ponto S, desse poliedro aqui. O segmento RS está inteiramente contido, está dentro do poliedro. O mesmo acontece com esse daqui de baixo, ó. Peguei o ponto R, ponto S do poliedro, o segmento RS está dentro do poliedro. Quando acontece isso, a gente diz que o poliedro é convexo. Observe este exemplo agora aqui. Eu peguei o ponto R e ponto S. O segmento RS está contido no poliedro. Mas se eu pegar este ponto S e este ponto T, quando eu pego o segmento ST, ele não está contido no poliedro. Quando isso acontece, a gente diz que o poliedro não é convexo. Aqui também é outro exemplo de poliedros não convexos, que é ST
ele não está contido no poliedro, tá? Então, esse teorema de Euler, ele serve para poliedros convexos, tá? O que é que diz esse teorema? Eu estou com a minha imagem aqui na frente, eu posso chegar para cá. O que é que diz o teorema de Euler? Se P é um poliedro convexo com F faces, A arestas e V vértices, então sempre V menos A mais F é igual a 2, ou seja, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Esse número V menos A mais F, ele é conhecido como característica de Euler ou característica de Euler Poincaré, que foi um matemático francês. Eu vou falar um pouquinho sobre ele já já. Tá? Note que vale a implicação. O que o teorema está dizendo é que se o poliedro é convexo, esse número é 2. Mas não quer dizer que se você tem um poliedro cuja característica de Euler é 2, não quer dizer que esse poliedro seja convexo. Existem exemplos, vou mostrar um para vocês, de um poliedro cuja característica de Euler é 2 e que ele não é convexo. Tá? Essa característica pode ser 0, pode ser negativa, poliedro não convexo, pode ser um número positivo, negativo. Tá? Alguns exemplos. Vamos considerar esse cubo aqui. Ele tem 8 vértices, né? 4 aqui em cima, mais 4, 12 arestas, 4 na vertical, 4 em cima, 4 embaixo, 12. Deixa eu admitir Débora. E 6 faces, que é as duas bases e as laterais aqui. Quando você faz V menos A mais F, né, 8 menos 12 mais 6, isso dá 2. Outro exemplo é esse prisma de base hexagonal, que também pode ser conhecido como... note que ele tem 6 faces laterais, mais as duas bases, 8. Ele pode ser chamado também de um octaedro. Tá? Então, ele tem 12 vértices, né? Tem uns 6 aqui em cima, mais 6 embaixo, 12, 18 arestas e 8 faces. Fazendo a continha, V menos A mais F também dá 2. Tá? Só uma aplicaçãozinha do teorema. Agora, veja esse poliedro aqui, ele é interessante. Ele é um prisma, imagine um prisma de base triangular, em que a base inferior, essa base aqui, foi substituída pelas faces superiores de um tetraedro. Então, aqui tem um buraco aqui embaixo. Não sei se você consegue imaginar isso. Eu tirei essa face de baixo, a base inferior, e substituí pelas faces de um tetraedro. Então, esse poliedro, obviamente, não é convexo, porque imagine que você pega um ponto aqui, outro ponto aqui. Quando você liga, o segmento de reta vai estar no buraco. Então, ele não está contido no poliedro. Logo, ele é não convexo, mas quando você faz as continhas V menos A mais F, isso dá 2 também. Então, o fato da característica de Euler ser igual a 2 não significa que o poliedro é convexo. Tá? Este outro poliedro, claramente é não convexo. Né? Imagine que você pega um ponto aqui, outro ponto aqui. Quando você liga, o segmento não está contido. E a característica de Euler dele é 0. Ele tem 16 vértices, 32 arestas e 16 faces. Né? Poliedro com 16 faces se chama de hexadecaedro. Então, a característica dele é 0. Por exemplo, se você tiver... você corrigiu a prova de um aluno, o aluno não foi muito bem, você pode colocar no lugar da nota o seguinte, você pode escrever o seguinte: a nota é a característica de Euler Poincaré de um poliedro, desse poliedro aí. Né? Você pode botar o desenho do poliedro se você quiser. Poincaré foi um grande matemático
francês do século XIX e XX, né? Ele morreu em 1912, morreu jovem, com 58 anos. Olha só, eu vou ler esse texto aqui e vou traduzir para vocês o que está sendo dito, que é uma coisa bem curiosa e que Poincaré foi o primeiro a perceber. Ele foi o primeiro matemático a compreender que o teorema de Euler é um problema de topologia, não é um problema de geometria. Ele percebeu que o número V menos A mais F é um invariante topológico do respectivo poliedro. O que quer dizer isso? Que este número, a característica de Euler é topológico. É o seguinte, que se você tem dois poliedros óbvios, a característica de Euler desses poliedros é sempre a mesma, ela não muda. Por isso que ela não varia, por isso que é chamado de invariante. Tá? Ah, professor, e o que são poliedros homeomórficos? A definição é a seguinte: considere duas figuras quaisquer, A e B, por exemplo. Se existe uma função f de A em B que seja contínua, cuja inversa seja contínua, então a gente diz que essa função, você tem a função de A em B, contínua. Essa função admite a inversa também é contínua. Então a gente diz que essa função é um homeomorfismo. O pessoal de matemática certamente já viu. O pessoal da licenciatura que está estudando vai ouvir falar disso, ou já ouviu ou vai ouvir falar de homeomorfismo. Né? E se a função é um homeomorfismo, o A e o B são chamados de homeomórficos. Tá? Uma maneira fácil de você perceber se dois poliedros são homeomórficos é você imaginá-los como de borracha, como se eles fossem de borracha, tivesse um furinho e você conseguisse encher de ar. Imagine que você tem um poliedro, um sólido qualquer, você enche ele de ar. Então, antes de você criar um sólido, quando você enche ele, transformou em outro. Esses dois sólidos, antes e depois, são homeomórficos. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Aqui. Imagine um octaedro, esse poliedro aqui, que ele tem 8 faces, 4 em cima, 4 embaixo, é o chamado de octaedro. Imagine um furinho aqui, você enche de ar, ele vai se transformar numa esfera. Você vai enchendo, e vira uma esfera de borracha. Então a gente diz que o octaedro, ele é homeomorfo à esfera. Se você pegar um cubo, imagine um cubo, ele vai transformar na esfera também. Então você diz que o cubo também é homeomorfo à esfera. Como o homeomorfismo ele preza da propriedade transitiva, não. O octaedro é homeomorfo à esfera. O também é homeomorfo, aí se conclui que o octaedro é homeomorfo ao cubo. E com a descoberta de Poincaré, você deduz o seguinte: as são iguais. Né? Na realidade, todo poliedro convexo ele é homeomorfo à esfera. Tá? Agora veja este exemplo. Aquele sólido que eu apresentei para vocês antes. Imagine que ele é de borracha, se eu encher isso aqui de ar, não tem como ele virar uma esfera. Ele vai se transformar nessa figura aqui, que parece uma câmara de ar cheia de pneu, né? Em matemática a gente chama isso de toro. Então, esta figura é homeomorfa ao toro. Então, significa que a característica de Euler de qualquer figura que seja homeomorfa ao toro vai ser diferente da característica de Euler de uma figura que seja homeomorfa à esfera. Tá? A gente viu que a característica de Euler aqui é 0 e os poliedros convexos têm característica 2. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ver esses. Imagine que eu pergunte a vocês o seguinte: ou vocês ou a qualquer pessoa, qual a distância entre dois pontos? Pega uma pessoa na rua e pergunta: qual a distância entre dois?
qual a menor distância entre dois pontos? Uma resposta que provavelmente eu ouça, a depender de quem eu pergunte, né, é a seguinte: é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Já ouvi isso algumas vezes. Essa resposta não faz sentido, porque você fala de distância, você pressupõe que a distância é um número. Né? A distância do seu quarto para a sua sala é um número. Não pode ser uma reta. Uma resposta melhor do que essa, pontos, é a medida do segmento que liga esses dois pontos. Essa é uma resposta melhor. Mas uma resposta mais precisa ainda é depende. Como assim depende? Depende do seu universo. Se o seu universo é a geometria euclidiana, a resposta 2 está certa. A distância entre dois pontos é a medida do segmento que une esses dois pontos. Mas imagine que o seu universo é a superfície esférica. Né? Você tem uma esfera, pega só a superfície, como se fosse uma laranja, e você considera só a casca da laranja. O seu universo é aquele, você só pode trabalhar ali, na casca da laranja. Então, se você pega dois pontos ali, nessa superfície esférica, não tem como você ligar esses dois pontos por um segmento de reta. Vai ser sempre um arco, sempre. Tá? Então, depende do seu universo. Por que eu estou citando esse exemplo da superfície esférica? Porque nós vamos usar essa geometria na esfera, que é chamada de geometria esférica. A gente vai usar essa geometria para demonstrar o teorema de Euler. Por isso que eu estou citando este exemplo. Eu aperto aqui para mudar o slide, ele não muda. Agora foi. Bom, para falar dessa geometria da esfera, eu vou citar alguns elementos bem simples, eu vou definir alguns elementos bem simples que vocês vão entender. Não precisa nem ser da área de matemática para entender, vocês vão entender facilmente. Tá? Então, eu preciso desses elementos e de alguns outros mais para a gente usar no teorema. Então, o que é o círculo máximo de uma esfera, o que é o fuso de uma esfera, fuso completo e o ângulo do fuso. Então, são 4 definições aqui: círculo máximo, fuso completo e ângulo do fuso. Bora começar vendo o que é o círculo máximo de uma esfera. Imagine que você tem uma esfera e um plano que intercepta essa esfera passando pelo centro da esfera. Olha que eu coloquei um pontinho aqui para indicar o centro. O plano intercepta a esfera passando pelo centro. A interseção desse plano azul com a superfície da esfera, só com a superfície, é essa curva aqui, ó, que eu destaquei ela aqui para vocês. Essa curva é chamada de círculo máximo da esfera. Existem quantos? Infinitos. Qualquer plano que eu passe aqui, passando pelo centro, ele vai interceptar a esfera num círculo, esse círculo vai ser um círculo máximo. É claro que se eu passar um plano aqui, assim, ó, o círculo não vai ser um círculo máximo, mas por quê? Porque o plano não está passando pelo centro. Fuso da esfera. Considere 2 círculos máximos se interceptando aqui. Ó. Esse círculo máximo e aqui outro círculo máximo. A região que fica entre a região da superfície da esfera, que fica entre esses 2 círculos máximos, essa região é chamada de fuso. Quer dizer, você tem 2 regiões, na realidade, iguais, né? De mesma área. Tem essa daqui e a de trás. Quando você pega, se você considerar só uma, isso é um fuso. Opa, passei demais. Essa daqui é um fuso. Aqui é um fuso. Quando eu considero as duas junto as duas, você chama de fuso completo. Tá? Então, fuso é uma só, as duas, fuso completo. E a última definição é o que é o ângulo do fuso, que eu vou precisar também na demonstração. A definição é a seguinte: você considera uma reta tangente a um círculo máximo que está na extremidade do fuso, né? Por exemplo, esse daqui. A reta tangente passando por esse ponto de interseção. Ela vai ser uma reta tangente assim.
Depois considere a outra reta tangente ao outro círculo máximo, passando pelo mesmo ponto. Você vai ter duas retas tangentes, o ângulo entre essas retas é chamado de ângulo do fuso. Olha a figura aqui. Tangente é um círculo máximo, tangente é o outro, e o ângulo entre elas é o ângulo do fuso. Tá? Outra coisa que a gente vai precisar ver para aplicar no teorema é o que é projeção sobre a esfera, projeção radial. O que é isso? A gente pode projetar radialmente um ponto sobre a esfera, um segmento, um polígono e até um poliedro. Vamos ver como é que faz isso. Projeção radial de um ponto sobre a esfera. Imagine que eu tenho aqui uma esfera e a esfera está contida no poliedro. Tá? O poliedro aqui, P. E esse ponto X é um ponto da superfície do poliedro. Você liga este ponto até o centro da esfera. Liga o ponto ao centro da esfera. Esse segmento XO, X maiúsculo O, que é o centro da esfera, ele intercepta a superfície da esfera nesse ponto X minúsculo. Esse ponto X minúsculo é chamado de projeção radial do X, do ponto X maiúsculo, sobre a esfera. Tá? Eu posso fazer isso com um segmento. Veja aqui, segmento AB. Eu quero projetar esse segmento radialmente na esfera. Eu pego todos os pontos, a gente já sabe como é que projeta ponto na esfera. Eu pego todos os pontos do segmento e projeto na esfera. Então, pego a extremidade A, projeto, a interseção vai dar esse ponto Azinho. Pego a extremidade B, projeto, vai dar esse ponto Bzinho. Quando eu pegar todos os pontos e projetar, ligar ao centro e pegar a interseção, eu vou ter esse arco. Né? Então, a projeção de um segmento sobre a esfera é o arco. E um polígono? Imagine que eu tenho um triângulo. É o mesmo raciocínio, com esse triângulo aqui. Quero projetar ele radialmente na esfera, eu pego todos os pontos dele, ó, ligo para o centro e pego a interseção. Pego esse ponto, ligo para o centro e pego a interseção, eu vou ter essa interseção aqui. Então, quando eu projetar este lado do triângulo, eu vou ter este arco como projeção. Quando eu projetar este lado, eu vou ter este arco. E quando eu projetar este, eu vou ter este arco. Este triângulo, construído desse jeito, é chamado de triângulo esférico. E ele vai ter uma importância muito grande na demonstração. Tá? Você pode fazer o mesmo com um poliedro. Não botei um exemplo no poliedro, mas você pode fazer o mesmo, é análogo. Tá? Bom. Eu vou fazer duas afirmações e vou justificar essas duas afirmações. São simples também de você entender. Afirmação 1. A área de um fuso é diretamente proporcional ao ângulo do fuso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu tenho aqui 4 fusos. Ó. Esse, eu tenho 2 fusos completos e 4 fusos. Esse é um fuso, 2, 3, 4. O que eu estou dizendo é, se eu pegar este ângulo do fuso e dobrá-lo, essa área dobra. Se eu pegar esse ângulo e reduzir a terça parte, essa área fica reduzida a terça parte. Né? Como exemplo, eu peguei um fuso com ângulo de 90 graus. Né? 90, 90, 90, 90. Então, cada fuso, a área de cada fuso corresponde a 1/4 da área da superfície da esfera. A área da esfera, né? Que a gente sabe que é 4πr ao quadrado. Então, eu posso montar a seguinte proporção. Se o ângulo for π sobre 2 radianos, esse ângulo aqui, a área vai ser essa. Mas que área é essa? 1/4 da área da esfera. Então, você pega 4πr ao quadrado e divide por 4 da πr ao quadrado. Esse πr ao quadrado aqui não tem nada a ver com a área do círculo. É só uma coincidência, tá? Esse aqui é a 4ª parte da área da esfera. Então, π sobre 2 radiano corresponde a uma área de πr ao quadrado. Um ângulo alfa em radianos qualquer corresponde a uma área A. Então, quem é A? Vai ser alfa vezes πr ao quadrado dividido por π sobre 2. Então, aqui, ó. Alfa vezes πr ao quadrado dividido por π sobre 2. Simplificamos o π, fica meio aqui embaixo. Dividir por meio é multiplicar por 2. Então, eu tenho que a área de um fuso qualquer
é 2 vezes o ângulo do fuso vezes r ao quadrado, onde r é o raio da esfera. Então, digamos que esse ângulo aqui meça π sobre 3 radianos. Então, qual vai ser essa área desse fuso? 2 vezes π sobre 3 vezes o raio da esfera ao quadrado. Tá? Afirmação 2. Eu vou ler o que está escrito, depois a gente mastiga aí. Seja φ um fuso completo. Ele aqui de azul, ó. Cujo ângulo mede alfa radianos. Está aqui, alfa radianos. Qualquer plano que passe pelo centro da esfera a decompõe em 2 hemisférios, H1 e H2. As partes R1 e R2 do fuso completo, φ, contidas em cada um desses hemisférios, têm a mesma área 2α r ao quadrado. Vamos ler isso novamente com calma. Φ, o fuso completo, está aqui, de azul. Cujo ângulo mede alfa radianos. Está aqui, esse ângulo é alfa. Aqui. Esse ângulo é alfa. Esse também. Qualquer plano que passe pelo centro da esfera, então peguei esse plano passando pelo centro da esfera, ele decompõe a esfera em 2 hemisférios, H1 e H2. Então, esse hemisfério de cima, que eu chamei de H1, ó, aqui, e o hemisfério de baixo, que eu chamei de H2. Está aqui pequenininho, mas é H2. As partes R1 e R2 do fuso, contidas em cada um destes hemisférios, têm a mesma área. Então, eu tenho a esfera, tenho o fuso completo, passei um plano qualquer pelo centro da esfera. Isso divide o fuso em 2 regiões. Essa região aqui azul, que a gente está chamando de R1, e a região aqui de baixo, esses tracinhos aqui, que a gente está chamando de R2. O que essa afirmação 2 diz é que essa área daqui de cima, do fuso, é exatamente igual a essa área de baixo e vale 2α r ao quadrado. A justificativa disso é simples, eu acho. Observe o seguinte, essa região A, ela é completamente simétrica. Eu não falei que era a região A, né? Eu estou chamando essa região aqui, da interseção até o plano de A, essa região do fuso, da parte de cima. E da interseção até o plano, estou chamando de B. Agora, na parte de baixo, do plano até a interseção, estou chamando de D, tá aqui, ó, D. E da interseção até o plano, estou chamando de C. Aí o que eu tinha dito é que essa região A é exatamente, a área dessa região A é exatamente igual a essa região D. Elas são simétricas totalmente. É fácil de você concluir isso, porque o plano passa pela origem. Então, se você pegar um ponto aqui qualquer dessa região A e projetá-lo na outra superfície, na superfície da esfera, mas na parte de baixo, ele vai cair nesse ponto aqui. Quando eu pegar todos os pontos, ó, pega a interseção, projeto aqui, cai nessa interseção. Pego aqui, projeto, vai encher exatamente essa região aqui, vai ser igualzinha a essa. E a região B vai ser igualzinha à região C. Então, A é igual a D e B é igual a C. Eu escrevi isso aqui. R1 é A mais B. Veja, R1 estou chamando de essa região A mais B, R1. Estou chamando de R2, C mais D. Olha aqui, C mais D, essa parte de baixo é R2. Então, aqui é R1, aqui é R2. Lembre que A é igual a D e B é igual a C. Está aqui. A é igual a D e B é igual a C. Então, A mais B é igual a mais C. Porque B é igual a C. Então, no lugar de B aqui eu boto C. Então, A mais B é igual a mais C. Mas quem é A mais C? Quem é A mais B? R1. E quem é A mais C? Olhe cá. A mais C é exatamente um fuso. E a gente acabou de mostrar na afirmação 1 que a área do fuso é 2α r ao quadrado. Então, essa área desse fuso é 2α r ao quadrado. Olhe, A mais C é igual a A mais B. Então, a área de A mais B também é 2α r ao quadrado. Ou seja, essa área daqui de cima é 2α r ao quadrado. O mesmo raciocínio eu uso para de baixo. Aqui. C mais D é igual a B mais D. Por quê? Porque A é igual a D, B é igual a C.
Quem é C mais D? Olha aqui, C mais D é o fuso de baixo. Não, C mais D não é o fuso, C mais D é R2. Agora, quem é B mais D? B mais D é esse fuso, ó. B mais D. E a gente já viu que a área dele é 2α R ao quadrado também. Com isso, conclui o que a gente queria justificar, tá? A área de cima é exatamente a área de baixo, em média 2α R ao quadrado. Recapitulando, eu tenho um fuso completo, passo um plano passando pelo centro. Esse plano divide o fuso em duas regiões. Essas duas regiões têm a mesma área, e cada uma delas mede 2 vezes alfa vezes o R ao quadrado, se o ângulo for alfa. Se o ângulo for beta, 2 vezes beta vezes R ao quadrado. Tá? Vamos em frente. Teorema de Girard. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana mede 180 graus, ou pi radianos, né? Na geometria esférica, a soma dos ângulos internos de um triângulo ela é um pouco maior do que 180 graus. Ela mede π radianos mais A sobre R ao quadrado. Estou supondo que alfa, beta e gama são os ângulos internos de um triângulo. Girard, que foi um matemático francês também do século XVII, ele provou isso, que essa soma dos ângulos internos é π mais A sobre R ao quadrado. Quem é A? É a área do triângulo esférico. Quem é R é o raio do círculo. Tá? Vamos ver essa demonstração, que ela é bem bonita. Olha só. Seja H um hemisfério que contenha um triângulo dado. Eu tracei aqui esse círculo máximo para determinar dois hemisférios, o de cima e o de baixo. E esse triângulo esférico aqui, ó, olha só, esse triângulo esférico, ele está contido no hemisfério de cima, estou dizendo isso. Seja H um hemisfério que contenha um triângulo dado. Prolongando, eu estou chamando esse ângulo aqui de alfa, esse de beta, esse de gama. Ficou pequenininho, mas é alfa, beta, gama. Vamos continuar. Prolongando os lados do ângulo alfa até encontrar a borda do hemisfério H. Aqui está o ângulo alfa. Aqui está o ângulo alfa. Eu vou prolongar os lados até encontrar a borda, que é aqui, ó. Tá vendo a borda aqui? Até encontrar a borda do hemisfério. Prolongo esse outro até encontrar a borda do hemisfério. Eu vou ter uma região, que ele está chamando de região alfa, que é essa região que está com bolinhas vermelhas. Prolonguei tudo até aqui a borda, prolonguei o outro lado até a borda, considero essa região de bolinhas vermelhas. Essa região eu estou chamando de R alfa. Ela mede 2α R ao quadrado. Por quê? Afirmação 2. Eu tenho aqui um hemisfério, passei um plano aqui pelo centro da esfera, dividiu em duas regiões. Então, essa região, o ângulo dela é 2α R ao quadrado. Eu vou fazer o mesmo para beta e para gama. Eu vou prolongar a beta até a borda, aqui, até a borda. Aqui já está na borda, né? Então, essa região aqui, ó, essa região aqui, mais a parte lá de trás, vai ser R beta. E qual vai ser a área? 2 beta R ao quadrado. Então, veja como é que fica. Eu pintei de azul, bolinhas azuis. Ó. Eu prolonguei aqui o ângulo beta, e aqui também, tá vendo? Então, essa região, estou chamando de R beta, e a área dele, pelaquela afirmação 2, a área é 2 beta R ao quadrado. Fazer o mesmo para gama, então vou ter essa região aqui, ó, que eu pintei de bolinhas amarelas. Só um comentário, essas cores vermelho, azul e branco não são coincidência, não. É que essas cores eu acho que combinam. Legal, o professor Walter Porto concorda comigo, certamente. Essa região, estou chamando de região R gama, foi conseguida como? Prolongando o ângulo aqui, prolongando de cá, saindo de gama, né? Saindo de gama até a borda, saindo de gama até a borda. Então, essa região. R gama. Qual é a área dessa região? 2 gama R ao quadrado. Gama é o ângulo, tá? Dessa região.
Agora vamos ver tudo junto, as três. Olha só. A região amarela, a região azul, a região vermelha. O que será que dá essa área? R alfa, R beta mais R gama. R alfa, lembre que é a região de bolinhas vermelhas. R beta é a região de bolinhas azuis. R gama é a região de bolinhas amarelas. Se eu somar essas três regiões, isso vai dar... R alfa é o quê? 2 alfa R ao quadrado. R beta, 2 beta R ao quadrado, 2 gama R ao quadrado. Deixa eu escrever isso aqui. Agora, o que será que dá isso? Bom, me parece que dá a área da metade da esfera, né? Como a área da esfera é 4πr ao quadrado, isso dá a metade, 2πr ao quadrado. Será que esse raciocínio está certo, 100% certo, ou está faltando alguma coisa? Dê uma olhadinha nessa figura aí. Observe o triângulo esférico. Esse sujeito aqui. Quando eu computei a região alfa, com as bolinhas vermelhas, eu contei a área desse triângulo. Essa região aqui. Quando eu peguei a região azul, R beta, repare que entrou de novo a área do triângulo. Quando eu computei a região gama, entrou de novo, de amarelo, entrou de novo o triângulo. Então, repare que no triângulo é o único lugar da parte superior da esfera que tem bolinhas vermelhas, azuis e amarelas. O que está acontecendo é que eu estou contando o triângulo, essa área do triângulo, 2 vezes. Então, essa área aqui de R alfa mais R beta mais R gama não é a metade da área da esfera. É a metade da área da esfera, mais 2 vezes a área desses 2 triângulos. 2 vezes a área desse triângulo que eu contei aqui a mais. Tá? Repare que está 3 vezes. Um é a normal. Eu contei 2 a mais. Então é 2πr ao quadrado mais 2a, onde A é a área do triângulo esférico. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa igualdade, alguém com o microfone ligado. Eu vou pegar essa igualdade e dividir por 2r ao quadrado. Tudo isso. Vai simplificar o 2, o r, 2, o r. Vai ficar assim. Ó, dividindo por 2r ao quadrado. Simplifica aqui o 2, o R2 fica só alfa. Aqui fica só beta, aqui fica só gama. E o lado de cá fica A sobre R ao quadrado. Ah, e aqui fica só π, né? Então, se cancela o 2, o R ao quadrado fica π. Então, a gente chega na relação de girar. Alfa mais beta mais gama é π mais A sobre R ao quadrado. Onde A é o quê? É a área do triângulo esférico. Quem é alfa, beta e gama? Os ângulos do triângulo esférico. Esses ângulos aqui. Quem é R? O raio da esfera. Tá? Bom, usando essa relação de girar, a gente já está com tudo na mão para demonstrar o teorema de Euler. Vamos ver como é que fica. Só um comentáriozinho sobre poliedros com faces triangulares aqui também. Seja P um poliedro convexo, olha essa afirmação. Seja P um poliedro convexo com V vértices, A arestas e F face. Por conveniência, a gente vai supor que faces são triângulos. Se não forem triângulos, a gente vai colocando diagonais, ligando, de modo que todas as faces virem triângulos. Quando você faz isso, o número que me interessa, V menos A mais F, que é a característica de Euler Poincaré, ele não muda. Sério? Não muda? Não. Por que que não muda? Quando você traça uma diagonal, você aumenta o número de arestas em 1. E o número de faces em 1. Imagine que você tenha um... Vamos ver um exemplo. Fica mais fácil do que eu ficar falando aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Admitir. Ó. Imagine esse cubo aqui. Ele tem 8 vértices, F faces e 12 arestas. O número de Euler é 2.
Aí eu tracei uma diagonal aqui. Quando eu fiz isso, o número de vértices não muda, né? Se eu liguei aqui, o número de vértices não muda. O número de faces aumenta uma unidade. Eu tinha 6, só 6. Quando eu tracei aqui, eu fiquei com mais 1. 6. Aumentou 1. E o número de arestas aumentou 1 também. Eu tinha 12. Aí, considerando isso aqui mais como mais uma aresta. E o que é que vai acontecer? Nessa relação V mais F, repare que eu fiz a continha, deu 2, tá vendo? Por que acontece isso? Porque imagine essa relação aqui, ó. Você bota mais uma aresta aqui, mais uma face aqui. Esse menos vai aparecer um menos 1. E aqui vai aparecer um mais 1 e vai simplificar. E vai sumir. Vai dar o mesmo resultado. Eu fiz essas continhas aqui para vocês, ó. Aqui. Como é que eu boto isso na vertical? Bom, não sei mais. Bom, deixa assim mesmo. Olha só. Eu acrescentei uma aresta. Na relação de Euler, V menos A mais F, eu acrescentei uma aresta, o A mais 1. E acrescentei uma face, porque a diagonal faz isso, né? Fazendo essa continha aqui, fica V menos A menos 1, tá aqui. F mais 1, tá aqui. Simplifica menos 1 mais 1 dá 0, fica V menos A mais F. Ou seja, se eu somar, se eu acrescentar uma aresta e uma face, a característica de Euler não muda. Na realidade, se eu acrescentar 10, N arestas e N faces, não vai mudar, porque vai ficar N menos N. Tá? Então, o que é que a gente vai tirar de importante aqui? Se o poliedro não tiver todas as faces triangulares, a gente vai por meio de diagonais, transformando ele em faces diagonais, faces triangulares, tá? Agora, o que aconteceu? Aqui. Agora a gente vai considerar uma esfera de raio R contida num poliedro P, no qual todas as faces são triângulos. A gente pode considerar isso sem perder a generalidade, tá? E vamos projetar este poliedro todo na esfera. É só pegar todos os triângulos, repare que as faces são triângulos. Eu vou projetar todos os triângulos na esfera. Eu vou ter a esfera cheia de triângulos esféricos. Vai ficar uma figura assim, ó. Estou tentando... Como é que... Não sei mais, eu botei deitado, mas... Ah, deixa assim mesmo. Deixa assim. Então, aqui é a esfera, então a esfera e o poliedro com todas as faces triangulares já projetado na esfera. Então, são todos triângulos aqui. Tá? Repare que em todos esses triângulos vai valer a relação de girar. Ou seja, a soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser π mais a área desse triângulo sobre o raio ao quadrado. A soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser π mais a área desse triângulo sobre o raio da esfera ao quadrado. Vou fazer isso para cada triângulo. Se eu chamar, por exemplo, aqui triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, a gente vai ter o seguinte. Aqui. É o que eu falei, ó. Para cada um dos triângulos, vale a fórmula de girar. π mais a área do triângulo correspondente sobre o raio ao quadrado. Onde ST é a soma dos ângulos internos do triângulo. Quantos triângulos tem? F triângulos, porque o poliedro tem F faces. Eu projetei todas na esfera. Tá? E a T é a área do triângulo esférico. Então, eu tenho S1. Digamos que eu chame esse triângulo aqui de 1. Então, a soma dos ângulos internos dele, vou chamar de S1, vai ser π mais a área 1 desse triângulo, aqui, ó, sobre o raio ao quadrado. Então, esse de 2. Então, S2 vai ser π mais a área 2 sobre o raio ao quadrado. E assim eu vou fazer para todos. Quantos triângulos eu tenho? F. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É F triângulos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas essas igualdades. Ficar do lado esquerdo da igualdade. S1 mais S2 mais S3 mais S4 mais S5 até SF. π mais π mais π mais π. Quantas vezes eu vou estar somando π? Pense aí. Se eu tenho
F triângulos, eu vou somar π F vezes. Então, isso aqui vai ser F vezes π, ou π vezes F. E aqui eu vou ficar com A1 mais R2, mais A2 mais R2, mais etc. Note que eu estou somando frações de denominadores iguais. R2. Todos os denominadores são iguais. Então, você conserva o denominador R2 e o numerador vai ficar A1 mais A2 mais A3 mais A4. Tá? Então, fica assim. Ó. S1 mais S2 até SF vai ser F vezes π, porque eu tenho F triângulos. Numerador A1 mais A2 mais A3 mais AF sobre o raio ao quadrado. Deixa eu voltar aqui agora para te falar uma coisa. S1 é essa soma aqui. Essa soma desse ângulo interno. Vou mostrar uma figura. Primeiro para depois. 2πv é igual a fπ sobre 4π ao quadrado sobre R2. De onde é que veio isso aqui, professor? Esse lado aqui, esse numerador aqui, A1 mais A2 mais A3 mais AF, é a soma das áreas de todos os triângulos esféricos. Agora, quando eu somar a área desses triângulos esféricos todos, eu vou ter a área da esfera toda, que é 4πr ao quadrado. Então aqui, ó, vai ficar no numerador 4πr ao quadrado. Agora olha esse lado esquerdo. S1 mais S2 mais S3, isso é o quê? Isso é a soma dos ângulos internos de todos os F triângulos. Volta para a esfera. Então, a soma desses ângulos internos, mais a soma desses ângulos, mais a soma desse, mais a soma desse. Eu posso enxergar isso assim, ó. Se eu somar este ângulo, digamos que eu considerei esse vértice aqui. Se eu somar esse, tá enxergando? Ó, este ângulo. Eu somar esse vértice, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, isso vai dar 360 graus. Ou 2π radianos, né? Então, se eu somar em torno desse vértice, esse vértice aqui. Se eu somar todos esses ângulos aqui, vai dar 360, 2π, 2π, 2π. Então, somar este ângulo mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, é a mesma coisa que somar 2π radiano um certo número de vezes. Quantas vezes? Se eu tenho V vértices, isso vai ser 2π vezes V. Não? É isso que eu escrevi aqui. Ó. O lado esquerdo, ó, isso aqui é 2π vezes V. Fπ continua, e aqui 4πr ao quadrado, porque é a soma das áreas de todos os triângulos que vai dar a área da esfera. Então tá aqui, 2π vezes V, 4πr ao quadrado. Simplificamos esse r ao quadrado em cima com de baixo, eu fico com essa expressão. 2πv igual a fπ mais 4π. Simplificando por 2, dividindo por π, tenho 2v igual a f mais 4. Chamei essa expressão de asterisco. Guarda ela aí. Bom, existe uma relação entre o número de triângulos esféricos e o número de lados do triângulo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Vou repetir. Existe uma relação entre o número de triângulos e o número de lados desse triângulo. Note que todo triângulo tem 3 lados. Ou 3 arestas, né? No caso, são as arestas. E toda aresta é lado de triângulos. De novo, todo triângulo tem 3 lados, mas cada lado ele está ligado a 2 triângulos. Cada aresta é um lado de 2 triângulos. Daí a gente pode concluir que 3F é igual a 2A. Eu sei que isso não é tão óbvio, mas eu preparei um exemplo aqui para ver se fica mais fácil. Tiro isso. Observe esse tetraedro, né, que é também conhecido como pirâmide de base triangular. Tetraedro porque tem 4 faces. Né? Tem 4 faces, 6 arestas. Cadê as 6 arestas? 1, 2, 3 aqui, mais 3 embaixo nas bases.
6. Se eu pegar... Eu estou querendo mostrar que isso vai dar 3F igual a 2A. Então, se eu pegar 3 multiplicar por F, que é o número de faces, 4, e 2 vezes o número de arestas, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Bateu aqui, 3F é igual a 2A. Peguei outro exemplo, o octaedro. Ele tem 8 faces, 12 arestas. 8 faces, que são as faces do octaedro, e 12 arestas, porque tem 4 em cima e 4 embaixo. 3 vezes o número de faces, 24. 2 vezes o número de arestas, 24. Então, essa relação ela é verdadeira. 3F é igual a 2A. E a justificativa é aquela, né? Porque todo triângulo tem 3 lados, ou 3 arestas, e toda aresta é lado de 2 triângulos. Agora a gente vai usar este fato a gente vai usar aqui. Lembra aquela igualdade que eu chamei de asterisco? Eu vou substituir o F por isso. Ó. 3F é igual a 2A. A gente pode escrever 3F assim, 2F mais F. Tá? 3F é 2F mais F, está aqui. Se eu isolar este F, passar o 2F para cá, fica F é igual a 2A menos 2F. Essa expressão, esse F, 2A menos 2F, eu vou substituir aqui no lugar desse F. Que é aquele asterisco que eu falei antes, ó, aqui. Vou pegar o lugar nesse F e colocar aquela expressão 2A menos 2F. Então fica 2V é igual a 2A menos 2F, isso é o F. 2A menos 2F, está aqui. Isso é o F. Aqui. Isto é o F. Mais 4. Dividindo por 2, ficamos com V igual a A menos F mais 2. Se eu passar agora o A para o primeiro membro e o menos F para o primeiro membro, a gente vai ter V menos A mais F igual a 2, que é a famosa relação de Euler, que a gente queria mostrar. Coloquei aqui a CQD, como a gente queria mostrar. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena para talvez pelo menos comentar com os alunos do ensino médio, né? Quando você estiver mostrando isso, que existe outra demonstração do teorema de Euler usando a geometria esférica. Né? Aliás, a geometria esférica não é a única geometria que existe, né? Existem muitas outras, a geometria diferencial, riemanniana, hiperbólica, etc. O pessoal da matemática certamente vai conhecê-las, tá? Então, essa é a demonstração. Eu espero que tenha sido útil a vocês, professores e futuros professores. E se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder resolver, se eu souber responder, estou às ordens e passo a palavra para o magnífico professor Luiz Vasques. Está com o telefone, está mudo o seu... O áudio dele está mudo. Pronto, agora está beleza. Não, está mudo ainda. Está mudo. Vasques. Alô? Aí, agora Alô? sim. Agora tá bom. Pois é, pessoal, uma belíssima demonstração aí do professor Reinaldo. E agora, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês digitarem. Poderia ter digitado durante a palestra também, né? Mas aí ia perder alguma coisa, né, eu acho. Não sei se norma tem alguma, tem não. Nós temos uma pergunta aqui do estudante Isaac. Em determinado momento, Isaac, exato. Em determinado momento ele perguntou se a geodésica entra nessa discussão. Rapaz, tem a ver, né? É a geometria diferencial. Mas acho melhor a gente não entrar por esse caminho agora, não. Mas tem a ver, sim, Isaac, com a geodésica. Você certamente deve pensar em fazer mestrado, e aí, quando você estudar geometria, você vai ver que tem a ver isso. Ok? A resposta é sim. Rei, eu quero registrar a presença do professor Adelmo
Olha só que Aldemo honra. Jesus, da UFBA, nos Que honra honra, com a que honra. participação. E não temos assim muitas perguntas, mas enquanto você demonstrava, enquanto você falava, houve assim uma discussão muito boa aqui no chat, né? Sobre detalhes, sobre como chegou aquele 2R, se era dividido, Uhum.